Oi gente, hoje eu vou falar sobre mais um talento 100% curitibano, que é o Otávio Lourenço, autor desses dois livros aqui, Dias de Hoje, Ontem e Retorno do Amanhã e Contos de Outros Campos. O Otávio Lourenço, ele não é só escritor, ele é músico, filósofo, compositor, e ele tem, como ele mesmo se define, né, ele é músico de profissão e filósofo de formação. Então, a parte da música realmente é a profissão dele. O Otávio, ele é vocalista de uma banda de metal chamada Choke, aqui de Curitiba, e na verdade ele divulga o trabalho dele fora, e a banda do Otávio, que inclusive foi ele que formou, é muito conhecida fora do Brasil, principalmente, pelo que eu li, assim, Buenos Aires, assim, conhece muito a banda dele, e eles fazem muitas turnês pela Europa. Então nesse momento, nessa semana que eu tô gravando esse vídeo, ele tá numa turnê em Lisboa, para divulgar o trabalho, tanto com a música quanto com os livros. Então, além da música, ele também faz trabalhos com a literatura, e esse livro aqui é o quarto livro dele publicado já. O Dias de Hoje, Ontem e Retorno do Amanhã, ele é um livro diário, tá? É como se fosse uma caderneta onde o Otávio, por um certo período de tempo, tivesse anotado aí seus pensamentos, suas viagens, sua experiência, suas impressões, e ele coloca isso pra gente, compartilha com a gente. E olha, eu achei isso um trabalho incrível, porque não são cartas ou trechos, textos planejados, escritos, né, para um leitor. Não, são anotações dele, que como se fosse mesmo um diário, como se ele estivesse fazendo para ele, e ele está disponibilizando isso pra gente. Então aqui tem muito, por exemplo, da experiência dele como músico. Ele vai falar sobre turnês que ele fez, sobre dias que ele recebeu propostas, sobre os dias nem tão bons assim, sobre músicas. Uma coisa que eu achei muito legal aqui, me identifiquei bastante, eu não conhecia o trabalho do Otávio aqui em Curitiba, e tem uma parte nesse livro aqui que ele vai abordar o tamanho sucesso, a tamanha repercussão que a banda dele tem fora de Curitiba. E aí vem aquela história tanto discutida, né, que santo de casa não faz milagre. Mas depois eu comecei a trocar experiências com escritores de outras cidades, de outros estados do Brasil, e eu percebi que é um movimento normal isso, que realmente as pessoas acabam valorizando muito mais o trabalho de alguém que é de fora do que alguém que é local, né? E disso também veio essa minha motivação aí por estar divulgando os colegas curitibanos. O autor consegue compartilhar tanto da sua rotina profissional, quanto tanto na música quanto na literatura, e ele também consegue compartilhar fatos pessoais, gerando na gente assim aquela proximidade, né, como se a gente conhecesse ele de pertinho. Isso é uma coisa que eu acho bem legal em um escritor, conseguir criar esse vínculo de proximidade com o leitor. Ele consegue aqui, e tem aqui inclusive na quarta capa uma coisa que me chamou muita atenção também, que tem um pouquinho do livro, e o texto aqui já começa com a seguinte pergunta: os limites da linguagem são os limites do pensamento? Os textos deste livro foram escritos numa caderneta de anotações que acompanhou o autor em sua jornada de 2011 até 2016. A obra traz uma mistura de crônicas da vida, aforismos, pensamentos, caminhos, conversas, encontros e desencontros, música, literatura e filosofia, ou simplesmente a rotina de produções, sentimentos e ideias que o acompanharam. E o autor faz várias citações legais aqui também, tanto com a música quanto com o cinema, né? Ele é um apaixonado por cinema, pelo que eu vi aqui,
Então ele vai fazer comentários, por exemplo, desde o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que eu gosto muito particularmente, até outro filme mais contemporâneo, que eu também gosto muito, que é o Shakespeare Apaixonado. Então, nossa, gostei muito, sabe? Foi uma experiência muito legal ler esse livro, mas o que eu quero mesmo é falar desse livro aqui, Contos de Outros Cantos. E a informação que eu vou dar agora já justifica eu não precisar mais falar nada do livro, mas eu vou falar mesmo assim, porque vocês sabem que eu falo muito mesmo, né? O autor se inspirou para escrever Contos de Outros Cantos nas obras do cinema de Alfred Hitchcock. Ele se diz fã do Hitchcock desde os 14 anos e ele se inspirou nos filmes para escrever esse livro aqui. Então a obra é isso, uma coletânea de histórias baseadas nos filmes, só que agora que fica interessante, as histórias se passam em Curitiba, é isso mesmo. E em cada conto o autor coloca uma mistura de universos, que é justamente o que deixa a obra interessante. Apesar dos contos serem diferentes na escrita e gênero, alguns são mais curtos, outros mais longos, alguns têm mais reflexões e menos referências, e tem alguns que são bem literais mesmo. Os personagens são inseridos na cultura curitibana. Então o autor vai colocar nomes de ruas, locais tradicionais de Curitiba, costumes nesse conto e fazer aí alguma referência com o filme. Então a gente tem, por exemplo, aqui o conto Janela Indiscreta, que acaba levando o mesmo título do filme. Alguns títulos são diferentes, né? Esse por coincidência ficou igual, mas nesse conto Janela Indiscreta, aqui em Curitiba eles acabam descobrindo um psicopata assassino no feriado de 7 de setembro. E aí vai rolar toda uma história que tem muita referência com o filme. A gente tem também o conto Psíquico, que seria baseado no filme Psicose, que vai conter vários personagens, inclusive o Norman Bates também. Eu fui assistir o filme depois, aliás, isso é uma coisa que eu quero comentar depois. A gente está falando de 11 contos, alguns, como eu disse, mais longos, outros mais curtos. Alguns eles são mais reflexivos mesmo, mas outros eles têm uma história e você consegue lembrar de muita coisa se você assistir os filmes. A maneira como o autor entrelaçou esses dois universos, seja o universo de Hitchcock com o universo aqui da cidade de Curitiba, foi muito interessante. Ele consegue então criar na gente, enquanto leitor, uma imagem mental e transportar aqui para o nosso local, né? E claro, gente, como várias obras também que eu divulgo aqui, eu tenho que dizer que não é porque faz referência a Curitiba que ele é um livro que só vai interessar ou agradar a curitibanos, né? Porque ele faz muitas referências às obras do Hitchcock, então quem é fã do Hitchcock com certeza vai gostar, até acho que seria um item aí imprescindível na estante, gente. No final do livro ele faz uma breve filmografia, né? Então ele coloca, por exemplo, cada conto que ele escreveu, com um resuminho do filme, o nome do conto e um resuminho do filme. Fiz a leitura disso aqui antes de fazer o vídeo porque eu queria muito entrar nesse clima, né? Inclusive sobre os pássaros, existem muitas controvérsias aí de que a história é diferente, então não deu tempo, senão eu ia atrasar demais o vídeo do Otávio, mas eu ainda quero assistir Os Pássaros, porque esse é um filme do Hitchcock que eu não vi ainda, e quero ler o poema do qual o Hitchcock dá os créditos, né, de ter se inspirado no filme, não nesse livro. Tem toda uma polêmica em volta, gente, mas eu quero fazer um vídeo sobre isso separado, a gente vai falar depois. Mas o que eu quero dizer, gente, é que o Otávio, ele me passou aquela impressão de ser um artista completo. Ele não é aquele escritor que defende só o gênero que ele escreve. Então eu não sei se é porque ele é músico também e também é filósofo, acaba colocando um pouco de filosofia em todo o trabalho dele. Então não sei se por essa mistura ou porque realmente é o modo dele pensar, faz parte da personalidade dele como ser humano, né? Isso eu não consegui descobrir, mas o fato é que ele consegue passar pra gente aquela coisa da arte como um todo, e para quem me acompanha sabe que eu me afinizo muito com isso,
porque eu acredito que a arte é composta por muita coisa junto, e quando você quer realmente inspirar alguém, seja na música, seja na literatura, você tem que ter a mente aberta e você tem que defender todos os gêneros, você tem que ser aberto a um mundo de possibilidades, porque as pessoas são diferentes uma das outras, ninguém vai gostar da mesma coisa, né? O que seria da fantasia se todo mundo gostasse do romance, né? O que seria dos contos se todos gostassem de poesia, né? Então eu gosto muito de defender isso, essa variedade, esse turbilhão de possibilidades. E eu percebi isso na escrita do Otávio, e ele me causou isso como leitora. Ele me fez pesquisar, me fez procurar, me fez rever, me fez reler, sabe? E isso é muito legal. Então, Otávio, assim, quero te agradecer muito por ter me encontrado, por ter me proporcionado conhecer o seu trabalho, essas suas obras literárias. Eu te desejo muito sucesso, mais sucesso do que você já faz na música, e muito sucesso com a literatura também. Sei que você está lançando teus livros aí pelo Brasil e fora do Brasil também, e saber que você está levando para fora um pouco da nossa tradição curitibana aqui, enche a gente de alegria. Então, muito obrigada pela oportunidade, desejo para você muito sucesso. Então fica aqui, gente, a dica dos trabalhos do Otávio. Essa aqui, lembrando que é a 4ª obra publicada, então além dessas duas ele tem mais trabalhos. O Otávio é extremamente acessível, gente, eu conversei com ele várias vezes pelo Facebook, todo esse tempo aí que eu fiz esse trabalho com as obras dele, ele nunca deixou de me responder, mesmo na correria lá do outro lado do mundo. Muito educado, Otávio, obrigado pela atenção. Então vou deixar o contato caso vocês se interessem. E essa foi então a dica de hoje, as obras do Otávio Lourenço, que eu não consegui me ater em fazer o vídeo de uma só, Contos de Outros Cantos e Dias de Hoje, Ontem e Retorno do Amanhã. Diário muito legal também. É isso, gente, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!